Europeus se encantam e botam proposta na mesa por Wallace Hann. Que é isso, Pedrão? México quer De Arrascaeta, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. Acabei atrasando o vídeo da tarde um pouquinho aí, porque eu tive que mudar de casa aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, mudei de casa, vocês estão vendo que mudou o cenário aí, então deu essa atrasadinha aí, eu peço desculpas para todo mundo, beleza? O Flamengo treina daqui a pouquinho, ou já treinou, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, às 7 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e às 8 horas da noite, horário de Brasília, lá no ESPN Wide World of Sports. É lá que o Flamengo vai treinar, lá que vai ser a casa do Flamengo até esse duelo diante da equipe do Bayern de Munique no próximo domingo, às 4 horas da tarde, horário de aqui dos Estados Unidos, 5 horas, horário de Brasília, beleza? Na quinta-feira, o famoso amanhã, às 5h30 da tarde, o Flamengo treina novamente no ESPN Wide World of Sports, tá? Na sexta-feira, às 5h30 da tarde, de novo, o Flamengo treina. No sábado, às 9h30 da manhã, tem treino de novo do Flamengo. Então, para você ver que o Flamengo vai ter tempo suficiente, o Felipe vai ter esse tempo suficiente para preparar a equipe do Flamengo para enfrentar esse adversário dificílimo que é o Bayern de Munique, né? O Flamengo vai ter tempo suficiente para se mobilizar para esse jogo dificílimo que vai ser o clube alemão, o atual campeão alemão. Então, isso não pode pintar como desculpa, né? A questão do treinamento, mas é evidente que é mais provável que o Bayern vença o Flamengo, então também não quero aqui jogar uma pressão em cima do Felipe Luiz. Se ele não ganhar, não significa que ele é o pior do mundo, aquela coisa toda, aquele estardalhaço todo que algumas pessoas já estavam fazendo porque ele empatou com o Los Angeles FC, sendo que o time já estava classificado para a fase de mata-mata, né? Pela madrugada. Então vamos ter tranquilidade. No sábado, às 3 horas, esses horários que eu tô falando são horários daqui dos Estados Unidos, você acrescenta uma hora, é horário aí de Brasília. Às 3 horas da tarde do sábado, após o treinamento, das 9h30 da manhã, o time vai almoçar, aquela coisa toda. Às 3 horas tem a viagem para Miami, o Flamengo vai de avião, até porque de carro são mais ou menos 3 horas e meia, apesar de se tratar do mesmo estado, tá? É lá na pontinha aqui do estado da Flórida. Às 6h15 da tarde, do dia 28, no sábado, tem as entrevistas do treinador, de jogadores lá no Hard Rock Stadium, estádio que o Flamengo vai fazer o seu jogo contra o Bayern de Munique, assim como vem acontecendo nos outros jogos que o Flamengo vem disputando aqui nos Estados Unidos. E no domingo, às 4 horas da tarde, horário da Flórida, nos Estados Unidos, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, a bola rola para Flamengo e Bayern de Munique lá em Miami. A expectativa é que esteja uma temperatura de 31, 32 graus. Por mim, tinha que bater 40 graus aí para fritar, né, o cérebro dos alemães que não estão acostumados a jogar nesse tipo de clima, né? O Flamengo está acostumado, é afetado também pelo calor, mas os jogadores do Flamengo já estão acostumados, então para mim é mais uma questão que pode, quem sabe, balancear esse confronto, que já é desbalanceado em função do dinheiro investido no Bayern de Munique, do Euro ser 6-1, aquela situação toda que a gente já está cansado de saber. Mas não é impossível, não é impossível. O Bayern de Munique teve as suas derrotas na temporada no campeonato alemão, perdeu para o Bochum, por exemplo, que é uma equipe bem mais frágil que o time deles, perdeu para o Feyenoord na UEFA Champions League por 3-0, né, atual campeão holandês, acabou com o Bayern de Munique jogando nos seus domínios lá na Holanda, então não é um resultado muito impossível. Diria para você que a chance do Flamengo passar, na minha avaliação, é de 20 e tantos %, tá?
do Bayern venceu o jogo de 40 e tantos, e o resto pode colocar na conta do empate aí. Aí eu não tô falando sobre o resultado do jogo. Vai lembrar que se tiver empate, é prorrogação, penal, marca da cal. Aí a gente vai ter que aparecer ali o Agustín Rossi no jogo do Flamengo, beleza? Flamengo ultrapassa a marca dos 100 mil pessoas de público nos 3 jogos da fase inicial da fase de grupos contra o Esperance Tunísio no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Flamengo teve 25.797 pessoas presentes. De novo, no Lincoln Financial Field, no jogo diante da equipe do Chelsea, que o Flamengo venceu por 3-1 de virada. O Flamengo teve 54.619 pessoas presentes. E contra o Los Angeles FC, uma partida de cumprir tabela, já estava resolvido. O torcedor rubro-negro foi ao estádio mais para admirar o Flamengo de fato. O Flamengo teve 32.933 pessoas presentes no estádio, no caso do Camping World Stadium, lá em Orlando, aqui em Orlando, melhor dizendo, porque eu ainda me encontro em Orlando. Contando todos esses jogos do Flamengo, Ayrton Lucas teve o maior sprint entre jogadores do Flamengo nesse Mundial, alcançou os incríveis 36 km por hora, é a maior velocidade de um jogador do Flamengo na fase de grupos nesse Mundial, foi contra o Chelsea. O Wesley teve um sprint de 35,9 km contra o Chelsea e o Bruno Henrique teve um sprint de 35,2 km por hora contra o Esperance Tunísio na primeira partida realizada pelo Mengão neste Mundial de Clubes, beleza? Sub-20 do Flamengo fará amistoso contra o Bayer Leverkusen na Gávea, torcedor rubro-negro. O clube alemão fará pré-temporada no Brasil e usará o CT Ninho do Urubu como CT, pessoal. O clube alemão fará uma tour no Brasil em preparação para o início da temporada 2025/26 da Bundesliga. Além do encontro entre as equipes, o Bayern utilizará o Ninho do Urubu como centro de treinamento nos dias de estadia no Brasil, entre os dias 14 e 24 de julho, pessoal. A partida vai acontecer às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e será o primeiro teste do novo técnico Erik ten Hag, tendo em vista que o Xabi Alonso saiu do Bayer Leverkusen para assumir o Real Madrid. O amistoso acontecerá em meio à disputa do Brasileirão Sub-20, entre os confrontos contra Atlético Mineiro e Fortaleza. Vai lembrar que o Flamengo está sem técnico no Sub-20 após o pedido de demissão do português Nuno Campos, que alegou problemas pessoais, mas 4 dias depois foi anunciado pelo ZTE da Hungria. Mais de 20 jogadores brasileiros vestiram a camisa do Leverkusen nos últimos 40 anos. Zé Roberto, Jorginho, Emerson, Lúcio, Paulo Sérgio, Wendel, Juan, zagueiro, né? Tem que perguntar aí, ó, galera do Sub-20. Faz uma pergunta aí pro Bayer Leverkusen, um dos segredos, um dos pontos fracos aí, se é que se tem ponto fraco. Esse time do Bayern de Munique tem ponto fraco sim, porque senão o Benfica não os vencia. Mas foi com o time reserva, tudo bem, mas depois entrou todo mundo lá, Kane, Kimmich, Miller, Olise, e mesmo assim continua perdendo o jogo, eles não conseguiram empatar a peleja. Jorginho, na entrevista pós-jogo, durante a zona mista, mandou essa sobre Flamengo e Bayern de Munique. E ele disse: se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. Tem que acreditar. E o Alacian, garoto das categorias de base do Flamengo, disse praticamente a mesma coisa, quando disse que o Flamengo tem sim possibilidades de avançar diante da equipe do Bayern de Munique. Cara, é muito importante ter essa confiança, é muito importante não respeitar demais, ir para dentro dos caras, é importante o Jorginho, com essa experiência, campeão da UEFA Champions League, campeão da Eurocopa pela seleção italiana, foi eleito o melhor jogador da Eurocopa daquele ano. É muito importante termos esse tipo de jogador no nosso time, no nosso elenco, para falar, ó, eu estive lá, joguei contra os caras, já ganhei Danilo, Alexandro, né?
entre outros jogadores, para passar essa confiança para o restante dos jogadores do Flamengo. E ó, Filipe Luís completou simplesmente 50 jogos à frente do Clube de Regatas do Flamengo. Rapaz, parece que foi ontem que o Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo. São 50 jogos, 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas, torcedor rubro-negro. Negócio assim realmente impressionante. 89 gols marcados, 24 gols sofridos e um aproveitamento impressionante na casa dos 76,2%. Vale lembrar, o Flamengo perdeu para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, lá atrás, quando o Filipe Luís assumiu o Flamengo. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, jogo válido pela Copa Libertadores da América, por 2-1 dentro do estádio do Maracanã, que foi a pior derrota dessa era Filipe Luís, e perdeu para o Cruzeiro, jogando no domínio do Cruzeiro no finalzinho, gol de Gabriel Barbosa de pênalti nos minutos finais, de rebote, aliás, né? O Rossi defendeu o pênalti dele. O Flamengo perdeu nessas 3 oportunidades. O Flamengo não perde desde aquele confronto contra o Cruzeiro em Minas Gerais, beleza? Vamos avançando, pessoal. Sobre Nuno Campos, o que foi apurado, por que ele saiu do Flamengo? Tem caroço nesse angu aí, Pedrão? Pois é, Nuno pediu durante 2 semanas para sair do Flamengo pelo problema com a filha que mora em Portugal. José Botto, mesmo aceitando a saída, sabia que havia possibilidades para Nuno continuar a carreira em outro clube. José Botto sabia qual era o clube da Hungria e que a hipótese era mais forte. Nuno fica a menos de 3 horas de casa fechando com esse clube. Nada foi feito pelas costas do Flamengo, segundo a diretoria. Nuno chegou no domingo e teve que viajar rapidamente antes de ontem, para a Hungria. Ficou meio esquisito, né, a saída do Nuno Campos do Flamengo. Há motivo particular e daqui a pouco ele já é anunciado lá no time da Hungria. O Flamengo precisa buscar o mais rápido possível um treinador que queira de fato ficar no Flamengo, queira topar esse projeto da categoria de base, ainda mais se tratando do sub-20, né? Que é a última categoria ali para avançar até os profissionais. Então é muito importante que o Flamengo tenha um cara ali que fique um tempo ali no comando do sub-20. Tinha o Kleber dos Santos, já teve o Mário Jorge, mas acabou que não avançou. Ele, depois do Mário Jorge, assumiu o Filipe Luís, depois assumiu o Kleber dos Santos, não fez uma excelente campanha naquele início de Campeonato Carioca desse ano, e a direção acabou optando pela troca, mas mudou de novo. Flamengo foi o primeiro time não europeu a marcar 3 gols em uma equipe da UEFA no Mundial de Clubes da FIFA neste século. Impressionante. A última equipe a conseguir esse feito tinha sido o Vasco, contra o Manchester United no Mundial de 2000. Então faziam 25 anos que nenhuma equipe de outro continente fazia 3 gols numa equipe da UEFA nesse século, né? Foi uma marca realmente absurda realizada aí pelo Flamengo. A Copa, ela possibilita isso, como eu disse, tem exemplos em Copas do Mundo disso. O próprio Marrocos chegando a uma semifinal, a Croácia chegando a uma final de Copa do Mundo, por mais que tinha um bom time com Modric, Brozovic, entre outros jogadores ali, o Perisic, enfim, outros jogadores, mas certamente tinham seleções mais qualificadas para chegar à decisão. Entretanto, em 2018 a Croácia foi competente e chegou à final da Copa do Mundo. Em 2018, em 2022 chegou até a semi, né? Acabou perdendo para a Argentina por 3-0. Então não é impossível o Flamengo conseguir esse feito. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprova o projeto de lei para declarar o Flamengo como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. O projeto, de autoria da deputada Verônica Lima, seguiu para o governo do Estado, que tem até 15 dias úteis para sancionar
ou vetar. Abre aspas. Futebol é coisa séria. É uma cadeia produtiva que impacta positivamente a economia no nosso país e do estado. E o Clube de Regatas do Flamengo é o time brasileiro que mais faz a alegria do povo. De fato, que tem mais torcida. Para mim, o Flamengo já é patrimônio histórico, cultural, não só do estado do Rio, mas do Brasil. O Flamengo é o maior fenômeno social, movimento social que tem no Brasil. Não tem nem comparação qualquer outra coisa. São milhões de pessoas apaixonadas pelo clube, que de fato traz muita alegria, e a pessoa fica feliz. Cara, você vê, o Flamengo ganhou do Chelsea, como a gente fica. Grandes vitórias do Flamengo mexem com o torcedor rubro-negro, as pequenas também, mas as grandes vitórias, elas mexem realmente com a paixão do torcedor. Essa vitória sobre o Chelsea, essa vitória que a gente teve recentemente contra o Palmeiras fora de casa, né, jogando naquele gramado de plástico, aquela situação toda, tendo um pênalti no início do jogo. Palmeiras, o Flamengo foi lá, o Rossi defendeu, meteu 2-0, enfim, foi bem bacana. Rafinha, em comentário no Sport TV, diz: Arrascaeta iria se adaptar e jogar tranquilo em qualquer time da Europa. É muito bom jogador. É importantíssimo para o jogo contra o Bayern de Munique. Inclusive, jornais espanhóis destacaram aí a qualidade de Arrascaeta, o chamando de magistral, né? Até comentaram aqui, o Diário Marca. Felipe Luiz, o técnico do Mengão, optou por rotacionar bastante o time titular, poupando grande parte do seu elenco principal. Apenas 4 jogadores retornaram da última partida contra o Chelsea: Rossi, Danilo, Luiz Araújo e De Arrascaeta. Uma aula magistral do Uruguai, o melhor jogador da partida, provando mais uma vez que é um verdadeiro jogador de ponta a ponta, destacou a reportagem de Manuel Rodrigues, sendo destaque no mundo inteiro. Aliás, existe a possibilidade do Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita apresentarem uma proposta de contratação por De Arrascaeta. O meia vem sendo destaque no Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Além do clube mexicano, o Peñarol, time de infância do jogador, vem sondando o atleta. Nenhuma proposta oficial foi enviada para o rubro-negro, galera. O Peñarol, acho que ele não vai, não. Para mim, ele tem que se aposentar no Flamengo, tem que aproveitar aí que já encaminhou a renovação do Varela e tem que renovar com o De Arrascaeta. Pelo menos eu penso desta forma, beleza? Pessoal, Flamengo acumula um montante de 28 milhões de dólares, 28 milhões 710 mil dólares, tá? Em torno de 150 milhões de reais agora com esse empate contra o Los Angeles FC. O Flamengo garantiu mais 1 milhão de dólares, poderia garantir até 2, mas o empate rendeu 1. Em contrapartida, pessoas estão interessadas, clubes europeus, né, estão interessadas na contratação de Wallace, devido ao sucesso que ele vem tendo na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea e também ontem diante da equipe do Los Angeles FC. Vale lembrar que ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31/12/2027. A multa para qualquer time internacional contratar o Wallace é de 40 milhões de euros. No cenário nacional é de 33 milhões de reais. Uma bala e uma fofura, né? Tá barato. Esse dinheiro aí o Florentino vem, ó, pega rapidinho. Então o Flamengo vai ter que estar ligado. Informação que já tá tendo a movimentação, tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.